Meus queridos, professor Guilherme Venturini aqui na área, falando com vocês hoje sobre um assunto muito importante. SPT, ou ensaio de a percussão, Standard Penetration Test. Esse ensaio certamente é o número 1 que vem à sua cabeça em primeiro lugar quando se fala em investigação de subsolo. Investigação preliminar é obrigatório que se faça no mínimo uma investigação preliminar ali, uma investigação geotécnica com ensaios a percussão com SPT, ou seja, padrão SPT de ensaio. O que tem de especial neste ensaio? O que tem é um ensaio a percussão, poderia ter uma outra metodologia diferente, mas essa é a mínima, é exigida e obrigatória. Então a gente tem critérios para a definição de amostrador, critérios para a definição de peso do martelo, para a definição de altura de queda. Isso você já deve ter ouvido falar, mas vamos aqui mostrar, apresentar para vocês a parte teórica de como que funciona esse ensaio, o que a gente pode extrair dele de mais importante. Para a vida profissional, sim, mas aqui a gente precisa principalmente focar nas questões de prova. Então vamos tentar olhar esse assunto sob a ótica dos concursos públicos. É esse o meu desafio, espero que você saia daqui com algo a mais. Vamos lá. Standard Penetration Test. Já é sabido que a investigação preliminar, como eu disse, deve minimamente, obrigatoriamente, ser constituída de no mínimo sondagem à percussão com SPT, que é o assunto da nossa aula de hoje. E ela tem a seguinte visão: determinar a estratigrafia do terreno, classificar os solos, definir a posição do nível d'água e, principalmente, neste ensaio específico, determinar o NSPT, que é o Índice de Resistência à Penetração. A gente vê este ensaio aqui, inclusive uma ilustração do que seria na prática este ensaio. A gente tem um tripé, uma roldana, um operador manual, ou aqui a gente pode ter inclusive um motor que eleva este peso de 65 quilos até que fique 75 centímetros de distância da cabeça aqui, onde ele vai, esse ressalto, onde ele vai bater e cravar o meu amostrador. Está aqui o meu amostrador inserido num furo de 2,5 polegadas. Esse é o nosso assunto, esse é o ensaio mãe quando se fala em fundações, quando se fala de investigação geotécnica de um modo geral. Tem outros? Tem. Isso a gente vê em outro momento. Chegou a hora do tão esperado ensaio SPT. Este ensaio ele pode ser feito de forma manual ou mecanizada. A gente tem aqui o operador manual. Cuidado que aqui a altura de queda ela tem que ser muito bem marcada, porque a gente tem reiteradas quedas de um martelo de 65 quilos a 75 centímetros. Na operação manual, nós sabemos que esses 75 centímetros acaba virando lenda. Se não tiver muito bem delimitado, muito bem marcado, profissional treinado a fazer isso, hora vai ser 60 centímetros de altura, da hora vai ser 1 metro de altura. Então, cuidado. Geralmente tem um gatilho na manivela que ela desarma assim que ela gira a 75, que eleva a 75 centímetros. Mas se isso não estiver, se for desse jeito que o rapaz está fazendo aqui, e não tiver nenhum dispositivo, nenhum mecanismo, tem que ficar muito bem marcado a altura de queda. Posso ter um motor, nestes casos, na sondagem mecanizada, este problema é minimizado. Mas qual é a finalidade do bendito ensaio SPT, o meu Standard Penetration Test? Primeiro, ele vai definir tipo de solo e as suas respectivas profundidades, né? Em que profundidade o solo ocorre, a posição do nível d'água, quando existir. Eu também não vou ficar aqui caçando água, né? Se eu estou previsto para sondar 20 metros, 25 metros, se a água está lá 50 metros, foda-se. Por quê? Porque não estava previsto. Então pode ter casos onde eu não vou achar água. E não é uma obrigatoriedade. Mas definir a posição do nível d'água quando houver e o índice de penetração N, ou NSPT, a cada metro. Importante ver isso daqui também. A gente vai entender um pouco mais sobre o ensaio aos poucos. O ensaio, o que ele consiste? Ele vai medir a camada, a resistência da camada de solo a cada metro, através do número de golpes necessários de um martelo padronizado, é um martelo com 65 quilos, para penetrar 30 centímetros na camada ensaiada, que vai me dar o número NSPT. Por que ele é o mais difundido?
porque ele é barato, ele é simples. O profissional que trabalha com isso não precisa ser um profissional extremamente treinado para operar com máquinas que tem tecnologia avançada. Aqui é bem rudimentar, pode ser manual ou mecanizado. E o que a gente vai fazer é, a cada metro, a realização do ensaio, que se procede da seguinte forma. Na haste, eu marco 3 níveis a cada 15 centímetros. Então, eu vou marcando 15, 15, 15. Começo meu ensaio penetrando os primeiros 15 centímetros, conto o número de golpes. Continuo golpeando, penetrou mais 15 centímetros, marco o número de golpes. Continuo, penetrou mais 15 centímetros, marco o número de golpes. Os golpes que foram necessários para cravar os últimos 30 centímetros, ou seja, os últimos 2 estágios de 15, é a soma deles, a definição do meu NSPT. E através de analogias, a gente consegue ver, claro, com as propriedades do solo verificadas em loco, a identificação tátil visual, eu consigo ver se é uma areia e qual é a compacidade daquela areia, para fins de dimensionamento. Calma, se você nunca ouviu falar disso, aliás, você já ouviu falar disso, eu sei, mas pode não lembrar como funciona. Vamos dar uma olhada. Tá aqui o amostrador, o furo, tudo isso que a gente já havia dito antes. Isso é importante. O NSPT, repetindo, é o número de golpes correspondente à cravação dos últimos 30 centímetros do amostrador padrão após uma cravação inicial de 15. Então, há uma cravação de 45 centímetros, o que importa é os últimos 30 centímetros, ou são os últimos 30 centímetros. Precisa saber o diâmetro do amostrador padrão? Cara, esquece, se cair isso daqui, vai na fé em Deus, sabe que o furo é de 2,5, então tem que estar menor um pouco que isso, né? Que é o nosso amostrador que vai coletar as amostras deformadas de solo. O que eu preciso identificar aqui é, para mim, o que importa é os últimos 30 centímetros, o número de golpes nos últimos 30 centímetros. O que importa é que o martelo tem 65 quilos e que a altura de queda é de 75 quilos. Você pode, assim como eu já fiz muito, confundir. Eu não sei se o martelo tem 75 quilos e é 65 centímetros de altura, ou se é 65 centímetros de altura e o martelo tem, como é que fala? 75 quilos, tá vendo? Confundi até na hora de falar para vocês. Então, para não confundir, o que a gente faz? Eu, pelo menos olho para mim e falo, eu sou mais alto do que gordo, então eu sou mais alto, então eu tenho 75 centímetros de altura e 65 quilos de peso. É óbvio que eu tenho muito mais que 65 quilos de peso. Só faço essa analogia, eu sou mais alto do que pesado. Portanto, 75 por 65, isso pode funcionar para você também. Caso contrário, lembre de mim e aí você vai acertar a sua prova. 75 centímetros de altura de queda, 65 quilos é o nosso martelo. Beleza? Bora então entender um pouco mais sobre o processo de perfuração. Como que ele funciona? Primeiro, trado concha, que é esse feiozão aqui. Você enfia ele no solo e gira aquela alavanca, né? Eu esqueci de fato o nome dessa trava, mas não vem ao caso. Você colocou no solo, girou e vai cavando. Cavou, foi tirando o solo. Tiramos o primeiro metro, aquela camada ali que está muito alterada, muito modificada. Tem matéria orgânica, tem planta, tem grama, tem tudo que você imaginar na cavadeira manual ou no trado concha. A gente vai removendo até o primeiro metro. Removi o primeiro metro daquela camada de solo lixo, eu começo a fazer o meu ensaio. Fiz o ensaio, vou avançando com o trado helicoidal. Então, vou fazer o ensaio no meu primeiro metro, no meu segundo metro, no meu terceiro metro, no meu quarto metro. Por quê? Porque o ensaio é feito dessa forma, é feito a cada metro. E os avanços são feitos com o quê? Com o meu trado helicoidal. Então, eu vou cravando e removendo solo. Vou cravando e a perfuração é feita com o trado helicoidal. Na hora do ensaio, o que eu faço? Cheguei na profundidade que eu quero, 2 metros, tiro o trado manual, coloco o meu amostrador, afinal, que eu quero é uma amostra de solo. Aí entra o meu amostrador, coleta o solo, eu volto com o meu trado e continuo fazendo isso, continuo avançando. Trado helicoidal, cavou, chegou na profundidade, coloco o amostrador, realizo o ensaio, conto o número de golpes, tudo como foi planejado. Chega um momento, ou pode chegar um momento, pode ser que o trado helicoidal seja suficiente, mas chega um momento que eu atinjo o nível d'água, ou com o trado helicoidal, eu não tenho avanço significativo
ou seja, avanço menor que 50 milímetros, que 5 centímetros, em 10 minutos, tentando avançar com aquela escavação. Óbvio, a ferramenta está boa, está nova, está afiada, tá, e mesmo assim não consegui avançar, ou eu atingi o nível d'água, então chegou o momento que o trato helicoidal não me serve mais. Por quê? Como é que eu vou tirar solo ali de dentro quando eu tenho água? Aquilo ali vira uma lama e esse trato não consegue mais remover. Então, ou eu atinjo o nível d'água, ou eu chego num momento que o serviço do cara não consegue mais render. Tem 10 minutos que eu tô tentando cavar e tá duro pra caralho. Tem mais de 10 minutos e eu não avancei 5 centímetros. Beleza, meu jovem, o que a gente vai fazer? Vamos passar para perfuração com o trépano e circulação de água. Circulação de água porque aquela lama já lá agora vai começar a subir, acender e sair junto com a água. Beleza. E esse trépano ele vai favorecer no avanço em relação à profundidade. A gente vai tentando avançar com ele. Claro, chegou lá avançou mais 1 metro, tenta fazer um ensaio. Aí coloca o amostrador, tenta fazer um ensaio. Claro que essa amostra vai sair aí uma merda, né? Um lamaçal danado, mas a gente consegue fazer um ensaio. Vamos ver lá para frente os critérios de parada. Voltando a sintetizar agora com o desenho. Então, meu amigo, se você não entendeu o que eu falei até agora, vou desenhar para você. Tá aqui. Começo com o meu amostrador, ele tem essa lâmina meio cortante aqui na ponta, na hora que eu vou fazer o ensaio, e vou dividir lá em cima na haste 3 etapas de 15 centímetros. A primeira etapa, os primeiros 15 centímetros, vai coletar uma pasta de amostra de solo e eu vou ter dado um número de golpes lá, digamos que 3. A segunda etapa, eu vou dar ali para penetrar o meu amostrador, vou dar mais 3. E para a terceira etapa, para os terceiros 15 centímetros, eu vou dar mais 4 golpes. Então, os últimos 30 centímetros, na verdade, aí eu fiz o contrário, né? Porque os primeiros 15 vão ficar mais para cima, né? Na hora que a gente pensar no solo entrando por aqui. Então, os primeiros 15 centímetros, 3 golpes, segundos 15 centímetros, 3 golpes, e os últimos 15 centímetros, 4 golpes. Então, aqui, ó, os últimos 30 centímetros, meu NSPT, ou simplesmente N, é igual a 4 mais 3, 7. Esse é o valor nesse exemplo. Então, o NSPT é o índice de resistência à penetração determinado pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 centímetros do amostrador padrão após cravação inicial. Está aqui, ó, desprezada nesse caso, de 15 centímetros, utilizando um martelo de 65 kg de massa. Aqui a altura? A 75 centímetros de altura de queda. A amostragem, então, quando a cravação atingir os 45 centímetros, eu já vou ter ali o meu NSPT, somo os últimos 30, o número de golpes, como eu fiz no exemplo anterior, e tenho daquela camada o meu NSPT. Agora eu preciso fazer a inspeção tátil visual, eu preciso ver. Eu sei que o ensaio é a cada metro. Só que eu não só preciso do número, eu preciso também colher uma amostra. Então eu extraio esse amostrador e abro. Olha ele aqui, ó. Como é que está a minha amostra íntegra, bonitinha aqui dentro. Sempre é assim, Guilherme? Não. É bem raro que seja ela bonitinha assim, de fato. Às vezes vem uma lama, uma coisa não tão bem definida. Olha aqui, a amostra também sempre bela, né? Como se isso fosse o que acontecesse na prática. Mas a gente ilustra aqui os melhores casos para vocês entenderem. Retirei, eu pego essa amostra, perceba, aqui eu já consigo classificar. Que cor que é essa aqui? Marrom, vermelha, amarronzada. Que cor que é essa aqui? Mais amarelada, castanhada. É isso que o cara que tem experiência tem que fazer. Ele tem que ver ali agora, na mão, na inspeção tátil, qual é o tamanho, a granulometria, se aquilo ali é uma areia, se aquilo ali é uma argila, areia siltosa, argila siltosa, como que é isso? Qual é a cor? O cara que tem experiência, ele vai ter que tentar definir ali qual é o tipo de solo, um solo residual, um solo sedimentar, e anotar no relatório. Isso é feito em campo, vocês vão ver. Só que na prática, como que acontece? Nem sempre eu vou ter 15, 15, 15 gravado. Então, o que eu faço? Eu conto o número de golpes para atingir, até atingir aquele primeiro patamar. Então, olha só, eu dei 1, 2, 3 golpes. Ops, era para ser em 15, deu 17. Anoto, 3/17. Por quê? Porque a primeira cravação, quando passou de 15, foi direto para 17. Como é que eu posso fazer? Posso fazer nada, anoto. 3 golpes, penetrei 17.
Depois eu dei 4 golpes e penetrei 14. Mas, Guilherme, você não falou que era 15 centímetros? Eu falei, mas eu falei que a primeira camada é 15, a segunda é 15 mais 15, então é 30. Perceba que 17 mais 14 já deu 31. Então, beleza, anoto. 4/14. Ou seja, que eu somei 17 com 14, deu 31 centímetros. Então, anoto a quantidade de golpes. Depois, por último, olha só como é que bateu. 5 golpes, penetrou 15 centímetros. De fato, quando eu analisar, eu somo 4 com 5, NSPT 9. Você vai falar comigo, mas você falou que era a camada, os últimos 30 centímetros, e aí, se eu somar, eu tenho uma camada de 15 com uma de 14. Mas é assim, meu amigo, porque na prática nem tudo é perfeito. Eu falo que é os últimos 30 centímetros, mas é mais ou menos os últimos 30 centímetros. Inclusive, a própria norma traz alguns exemplos. Primeiro, ela traz o cenário ideal, onde a penetração é igual nos trechos, e aí eu anoto 3/15, 3/15, 4/15, somo 3 com 4, aqui eu sei que o NSPT vale 7. Agora, olha um caso diferente, das penetrações não são idênticas. 3/17, 4 com 14, 5 com 15. Olha aqui agora, NSPT 9. Olha esse aqui, que eu dei um golpe e já avancei mais do que os 45 centímetros previstos ao longo de todo o ensaio. Beleza, um golpe, barra 58 centímetros. Há casos em que eu tenho somente o peso da haste, quando, antes de começar o ensaio, eu vou colocar lá a haste, o amostrador com a haste. A haste, quanto mais longa ela vai ficando, quanto mais profunda, ela tem o seu peso, né? Isso é aço. O prolongador ali, eu vou engatando as hastes. E essa daí, só com o peso da haste, já avançou 50 centímetros. Aí você imagina que solo lixo é esse, não teve nenhum golpe. Agora, antes de começar o ensaio, conectei a haste. Vou começar a golpear, primeiro eu preciso estabelecer e colocar o martelo ali em cima, antes de começar a golpear. Só que esse martelo tem quantos quilos? 65 quilos. E o que acontece? 65 quilos em cima da haste, já baixou 70 centímetros, então eu nem golpeei, mas eu já coloco peso do martelo 75 centímetros. E aí, tem os casos aqui, as particularidades, vocês podem dar uma lida depois, mas para mostrar para vocês que a realidade não é sempre aquilo que a gente vê na teoria. E como que eu interpreto o resultado desse ensaio? É bem direto, na verdade, é uma coisa que uma criança consegue interpretar, né? Mas eu preciso saber o conceito por trás disso. Quando eu falo de um solo arenoso, quanto maior o NSPT, ou seja, posso falar agora só de N, tá? Tô falando de NSPT aqui. Quando eu falar de N, é o NSPT. Quanto maior o N, maior a compacidade do solo. Para um solo argiloso, são os dois grandes grupos, arenoso versus argiloso. Para um solo argiloso, quanto maior o N, mais rígido, mais consistente, mais duro é o meu solo. Então, percebam, por que não existe uma nomenclatura só? Porque não existe. O solo ele é arenoso e eu falo de compacidade. Quando o solo é argiloso, eu falo de consistência. Só sabendo isso, você vai conseguir resolver um monte de questão. Por quê? Às vezes vai falar assim que um solo argiloso apresentou elevada compacidade. Cara, solo argiloso nem tem compacidade, isso nem é uma medida de solo arenoso. Fala lá, um tal solo arenoso atingiu uma consistência rija. Cara, consistência nem é de solo arenoso, é de solo argiloso. Então, saber isso já pode te ajudar. Bastante, inclusive. E eu, como aprendi a calcular o NSPT, chego na tabelinha da própria norma e agora eu falo, se eu tenho uma areia, estou falando de compacidade, seja ela areia ou um silt arenoso ou uma areia siltosa, tudo que envolve a parte de areias, a gente fala de compacidade. E aí o NSPT vai determinar qual é a compacidade da areia para fins de fundação. Se ela é fofa, muito compacta, medianamente compacta, compacta ou muito compacta. O que é interessante aqui? Decorar esses números? Se você decorar, maravilha, mas ninguém consegue, ou pelo menos não é a prioridade. Você precisa ter noção de ordem de grandeza. Menor que 4, a areia é um lixo, a areia é fofa. Maior que 40, é uma areia muito compacta. Então precisa ter essa noção de extremidades, para não falar em NSPT 100, e você achar, não, mas 100 é alto ou 100 é baixo? Sabendo que vai de 4 a 40, eu tenho uma noção da compacidade das areias. Consistência, agora falando de argilas ou siltes argilosos ou argilas siltosas. Consistência, falando de consistência, eu falo de muito mole, média, rija, muito rija ou dura. É essa a nomenclatura. Lembrando que quando a gente fala assim, areia siltosa, é que a
predominância é de areia, e a segunda classificação seria silt. Quando eu falo silt arenoso, predominância de silt, e segunda classificação seria areia, só para não ficar nada dúbio aí na interpretação de vocês. Existe na mecânica dos solos, então quando a gente fala de compacidade, existe um termo que chama compacidade relativa. E a norma fala exatamente o seguinte: não confunda a compacidade relativa das areias com a compacidade que eu estou trazendo para vocês aqui dos solos arenosos, porque essa classificação que eu estou fazendo é para fins de fundação. Olha, são referência à deformabilidade e à resistência desses solos sob o ponto de vista de fundações. Não pode ser confundida com aquelas denominações empregadas na compacidade relativa das areias ou situações perante índice de vazios críticos definidos na mecânica dos solos. Trago isso porque eu posso pensar, eu consigo achar a compacidade relativa através do NSPT. Não, essa compacidade aqui é para fins de deformabilidade e resistência de solos de fundação. Se eu estou fazendo uma análise de investigação laboratorial, a compacidade relativa pode ser calculada? Pode. Índice de vazios máximo menos o natural daquela areia, dividido pelo máximo menos o mínimo. Índice de vazios, tem a colinha aqui, volume de vazios sobre volume de sólidos, mas o que eu trouxe para vocês é falando que isso não é o que o resultado de NSPT vai dar para a gente. Diferente, aqui eu tenho até inclusive um critério da mecânica dos solos, né? Umas tabelas que vão falar se a areia está fofa, medianamente compacta, se ela é compacta, mas como eu disse, a própria norma já disse, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para fins de fundação. Já no ensaio de consistência ela não fala nada. Então entende-se ali que no índice de consistência é mais ou menos aquilo que eu tenho no ensaio que eu falo quando eu faço os limites de Atterberg, limites onde eu calculo o limite de liquidez, índice de plasticidade. Então esse índice de consistência, essa consistência dos solos argilosos, aparentemente consegue-se ter uma noção da consistência do solo com o NSPT. Ela não faz questão de mencionar que ela não está falando disso que se faz em mecânica dos solos. Então aqui, na compacidade das areias, ela fala, isso aqui é para classificação de fundações. Na consistência da argila, ela não fala nada, então dá para se ter uma noção ali do quão consistente é aquela argila também no ensaio de laboratório. E aí eu tenho as argilas muito moles, né, até porque o IC seria menor que zero, que é quando a argila ela é tão mole que ela consegue escorrer com facilidade entre os dedos. Se eu aperto assim com aquela argila na mão, ela adentra entre meus dedos e escorre. São argilas muito moles. Aí quando a gente tem argilas aqui com o IC menor que 0,5, eu tenho uma plasticidade, né? Ela consegue ser moldada no dedo. As médias elas são plásticas, são fáceis de ser moldadas. Quando começa a ficarem mais rígidas, ou rijas, né? Que é a nomenclatura que a norma dá, já vai ser mais difícil moldar aquela bolinha de argila que a gente, quando era criança, gostava muito de fazer, né? Ninguém fazia uma bolinha de areia, porque era impossível, não tinha coesão naquele solo. E aquelas duras já é praticamente impossível você fazer a moldagem, né? Elas vão desagregar, vão esfarelar na sua mão, porque vai precisar de muita força. Só a título de curiosidade, aqui a gente está falando de argilas com baixa umidade, nós estamos falando já num estado praticamente sólido, né? Entre o limite de contração e de plasticidade, nós temos um estado semissólido, e entre LL e LP, que é o nosso índice de plasticidade, é onde a argila de fato está plástica, está moldável, né? A gente consegue trabalhar bem com ela. Acima disso é aquilo que a gente falou, escorre entre os dedos, e a norma não vai falar nada em relação a essa comparação entre esses ensaios que são da mecânica dos solos e as definições baseadas no NSPT, portanto a gente pode até entender que pode ser feita nesses casos de argila essa correlação. Lembrando que argila, consistência, areia, compacidade. Cuidado para não confundir, que às vezes até a gente mesmo, até eu que estou dando aula do assunto, confundo na hora de resolver uma questão, mas fiquem atentos com isso. Bom, considerando uma sapata, agora que eu tenho a interpretação do resultado, eu tenho o resultado do SPT, eu posso fazer o dimensionamento de algumas sapatas. O que a gente vai fazer aqui? Se pede isso em prova? Cara, raramente se pede isso em prova, o dimensionamento de uma fundação.
Porque são cálculos que geralmente vai perguntar de que depende aquele valor final. Mas são cálculos geralmente feitos por software, ou calculadora, ou planilhas. Não é uma coisa que você vai fazer no dia a dia. Mas tem um caso bem simples como esse e que pode vir na sua prova, que é o caso do dimensionamento de sapatas com base no nosso SPT, né? A gente vai calcular, então, a tensão admissível no solo com base no SPT, porque ele vai ver exatamente a resistência do solo através da cravação do amostrador, né? E quando a gente tem um SPT maior que 15, tem um solo denso e eu posso usar sapato. O que quer dizer aqui? Que eu tenho um solo bom. Se for um solo arenoso, acima de 15, ele está aqui, ó, de medianamente compacto para melhor. Se ele está com maior de 15 aqui, ele está mais ou menos uma argila, se for argila, com uma consistência rígida. Então, tá bom, esse solo tá bom, eu posso usar uma fundação superficial. Entre 6 e 15 eu faço um estudo melhor. Agora, abaixo de 6, meu amigo, o que estas expressões estão dizendo para nós? Não faz sapata não, que você vai se fuder. Esse solo é uma merda. O SPT dele é muito baixo, é um solo muito fraco. Por isso não tem indicação para uso nas sapatas. Aqui, ó. Se for uma areia, ela tá fofa. Se for uma argila, ou ela tá mole, ou ela tá muito mole. Então não coloca a sapata em solo porco. Digamos que então o solo tem uma boa resistência, eu posso utilizar essa expressão para fazer o dimensionamento, que é uma análise semi-empírica, porque ela se baseia em um ensaio, né, que é o SPT, e é a mais utilizada no país. Quando as pessoas falam assim, qual é a resistência desse solo? Geralmente o pessoal fala, pega o SPT e divide por 5. Pegando o SPT e dividido por 5, ou seja, 0,2 do SPT, eu tenho o valor de resistência do solo. Então, NSPT dividido por 5, eu tenho o valor da resistência do solo, a tensão admissível do solo. Deixa eu só pegar aqui. Dividido por 5, eu tenho em kgf. A tensão admissível do solo em kgf por centímetro quadrado. Ou seja, 0,2 do NSPT me dá a resistência do solo em kgf. Quando eu coloco 0,02, ou seja, o NSPT dividido por 50, né? Eu já acho em MPa, que é um valor que a gente está mais habitual, né, de calcular. E esse SPT não é o SPT de uma camada, é o SPT médio das camadas atingidas pelo bulbo de tensão. Então aqui tem uma espécie de revisão. Tá em dúvida? Volta no ensaio onde a gente fala de bulbo de tensão. Tem uma aula sobre isso. Inclusive eu falo nas sapatas a profundidade desse bulbo de tensões, que é de 1,5 a 2 vezes a largura da base dessa sapata. É a zona de plastificação, é a zona que compreende aí acréscimos de tensão de até 90%. Fora disso, nós temos pontos aqui onde o acréscimo de tensão já é menor do que 10%. Então eles já saem do que a gente chama de bulbo de tensões. Para fazer o dimensionamento, o que eu faço? Primeiro que essa equação é válida para SPT entre 5 e 20. Ou seja, um SPT bom. Eu uso a sapata, a base dessa sapata tem 1 metro e ela está assentada a 1 metro de profundidade. Se a gente considera que o bulbo varia de 1 a 2 vezes o B, considerando 2 vezes o B, eu tenho que o bulbo de tensões vai 2 vezes 1 metro, 2 metros. Então vai de -1 a -3. Esse seria o desenho do meu SPT. E a tensão, desenho do meu bulbo, desculpa. E a minha tensão admissível, 0,02 NSPT médio. Olha um exemplo aqui clássico. Tensão admissível para esse solo, NSPT dividido por 5 em kgf por centímetro quadrado. Qual que é esse NSPT? O NSPT médio, que é da camada -1, -2 e -3, que é onde há, de fato, acréscimo significativo de tensão, de carga. Considerando que a camada 1 tem 7, 5 e 4, somo, dividido por 3, achei a média, o NSPT médio do bulbo de tensões. Com isso, a tensão admissível é o NSPT médio dividido por 5, então é 5,33 dividido por 5, aproximadamente 1,07 kgf por centímetro quadrado, seria, neste caso, nesse cenário fictício, nesse exemplo, a resistência que o nosso solo tinha. Então, eu calculei a resistência de uma sapata, do dimensionamento da sapata, com base no quê? No ensaio de NSPT. Mais uma vez, válido aqui entre 5 e 20. Por que não vale entre 0 e 5? Cara, areia fofa nem é para fazer sapata. Argila mole ou muito mole nem é para fazer sapata. Então nem há indicação para usar
fundação superficial. Perfeito? Vamos chegar então na etapa de finalização do ensaio, né? Ou interrupção da cravação. Quando a gente fala do Standard Penetration Test, há uma hora que a gente precisa parar, né? Em princípio, quem vai definir isso é o projetista, a contratante, que está contratando aquele serviço. Mas estão alguns casos previstos em norma, onde a gente pode interromper a cravação do amostrador padrão ou paralisar de fato a sondagem como um todo. Primeiro vamos falar da interrupção da cravação de quem? Do amostrador padrão. Então eu não acabei o ensaio. Eu parei de cravar o meu amostrador para coletar a amostra e calcular o NSPT. Não acabei o ensaio, eu posso avançar, tentar tirar o amostrador e romper com o trépano ou com um trado helicoidal, por exemplo. É que naquela camada eu não consegui realizar aquele ensaio, naquele metro que eu deveria fazer. Quando que eu paro a cravação? Quando eu estou golpeando ali, eu dei mais de 30 golpes e não consegui sequer avançar sequer avançar 15 centímetros. Então eu já dei mais de 30 golpes e não avancei nem 15 centímetros. Cara, tem um problema, porque esse solo está com muita resistência ou eu estou com um matacão ou algo do tipo. Então esta cravação, este ensaio específico nesta profundidade, eu vou parar por aí. Vou tentar perfurar aquela rocha, aquele matacão e ver se tem mais para baixo o solo. Mas eu não vou mais cravar o amostrador padrão. Isso no ensaio manual, 30 golpes. Eu coloco uma observação que se for um ensaio mecânico, a gente vai até 40 golpes de teste. Uma outra situação, onde eu paro a cravação do amostrador. Quando a gente não tem avanço nenhum, mais de 5 golpes sucessivos de martelo. Dei 5 golpes, não avancei nem meio centímetro, nem 1 centímetro. O amostrador não avançou naquele solo. O que eu faço então? Interrompo a cravação. E aí, tem essa segunda observação aqui, que neste caso, depois que eu tiro o amostrador, o que eu faço? Eu entro com a perfuração e circulação de água. Perfuração por circulação de água. Inclusive com aquele trépano e circulação de água. Eu vou ensaiar, esse ensaio leva mais ou menos 30 minutos. E quando a gente obtém avanço inferior a 5 centímetros, durante 10 minutos dessa perfuração com circulação de água, aí não dá mais. Aí encerra a sondagem. Por quê? Porque pode ser simplesmente uma camada pequena com muita resistência. E daí, o meu cravador não estava entrando, eu entro com a circulação de água, ultrapasso aquela camada e vou para o próximo metro. Vou para o próximo metro fazer o meu ensaio, continuar o meu ensaio. Só que aí, imagina, se eu estou entrando com a água, entro com o trépano, entro com circulação de água, mesmo assim aquela porra não entrou, não afundou, então chega, meu amigo, acabou o ensaio aqui, já atingi penetração. Se meu NSPT já bateu na primeira camada de 15, já passou de 30 golpes, eu já tô, meu amigo, falando de uma argila dura. Já tá bom, chega por aí. Ou tô falando aqui de uma areia compacta, ou muito compacta. Já posso interromper até o ensaio, já que nem com água eu não consegui escavar. Agora, outro caso, onde eu posso interromper a sondagem, paralisar, acabou o meu ensaio. Em regra, quem vai definir isso, óbvio, é quem contratou. Quero que fure 18 metros. Vai lá, meu amigo, fura 18 metros, é o que foi estabelecido. Na ausência, não falou nada, existem critérios para se parar. Quando a gente tem 10 metros consecutivos com o NSPT maior que 25, opa, já estou muito rígido ou compacto. A 10 metros que esse solo está desse jeito, caberia um outro A-center ali tranquilo, chega. Estou exagerando, óbvio. 8 metros consecutivos com 30 golpes, 6 metros consecutivos com NSPT maior que 35 golpes. Imagina um solo com 6 metros, NSPT maior que 35, você está no paraíso, meu amigo. Tá lindo demais. Então pode parar o seu ensaio. Claro, se o projetista não tiver falado nada, porque se for o outro A-center, meu amigo, ele vai falar com você: ah, achou 6 metros com 35 golpes? Faz mais 26 metros aí para eu ver como é que tá. E aí você se vira. Claro que nesses casos a investigação geotécnica não se limita somente ao ensaio de SPT. Nós estamos sendo aqui hipócrita de pensar que vai ser dessa forma num empreendimento de tamanha grandeza. Agora vamos finalizar esse assunto falando dos boletins de sondagem. O que é o boletim de sondagem? É de fato o resultado daquele bendito ensaio. Então a gente faz tudo isso para gerar esse perfil de resistência do solo, esse perfil de sondagem. Este aqui é um exemplo
Cada empresa traz o seu modelo, a sua diferença, mas tem sempre algumas coisas principais, que é a distribuição das camadas, né? E o SPT de cada uma dessas camadas, lembrando que o ensaio é feito a cada metro, apresenta o nível d'água caso ele seja encontrado. A presença de rochas, ela deve ser identificada. Nesses casos onde a gente tem rocha, não vai entrar nem com entrada helicoidal, nem com circulação de água e trépano. Aqui a gente vai ter que lançar a mão de uma outra sondagem, que é a sondagem rotativa, que a gente vai ver, que é onde a gente não consegue mais avançar, atingimos uma rocha, faz-se um ensaio rotativo que vai extrair, agora a gente fala de, em vez de amostra, testemunho, que aí vem um pedaço da rocha mesmo. A gente tem como se fosse uma estrutura de corte, como se fosse aquele serra-copo, né, que a gente vê furando vigas e estruturas de concreto, só que é um equipamento específico para isso, para perfurar solos, camadas rochosas. Se tiver isso durante o caminho, eu mudo, saio do SPT comum, entro com a sondagem rotativa, extraio o testemunho, inclusive consto isso no solo. Neste caso, inclusive, se tiver o caso da sondagem mista, é onde a gente tem o SPT junto com a sondagem rotativa do solo. O que eu tenho que ter na identificação das amostras? Isso é norma. Estou falando de norma. Primeiro, o pessoal acha que tirou aquele solo, vai para o laboratório fazer a análise, ver se era uma areia siltosa, se era uma argila siltrosa, se era uma areia. Não. O ensaio SPT é feito em campo, a inspeção é tátil-visual. E tátil-visualmente, o que deve ser feito? A descrição tátil-visual, conforme a norma, veja bem, deve constar no relatório de campo. E ela tem que ser composta de quê? 3 coisas. Granulometria principal e secundária, então é uma areia siltosa, uma argila, um silt argiloso, enfim. Ou pode ser uma areia-areia, né? Daí é só areia. Granulometria principal e secundária se houver. Cor, tem que falar se é amarelado, se é escuro, uma cor clara. Quem trabalha com isso, obviamente, sabe determinar e tem experiência com isso. E a origem, isso quase nunca vem no relatório. Poucas vezes vem, apesar de ser uma exigência. A origem desse solo, imagina, saber se é um solo residual, se é um solo transportado, se é um aterro, solo sedimentar. Cara, pra gente que não trabalha com isso no dia a dia, não vai saber. Tem que ser alguém que é experiente no assunto. E aí a gente anota, inclusive, as camadas onde tem transição. Tá tudo bem definido, olha. Areia fina, pouco siltosa, fofa, cor escura. Ele poderia ter falado solo residual, não falou. Aí aqui, ó, marcou a mudança, agora passou por uma areia fina siltosa. Outra mudança, lá na camada de 5 metros mais ou menos, passou por um silt arenoso. Lá nos 7,80 metros, passou, olha, ele realizou um ensaio a 7 metros, vai realizar um outro ensaio a 8 metros, mas mais ou menos a 7,80 ele viu que já começou o quê? Na hora que ele extraiu, que ele abriu o amostrador, ele viu que já mudou. Mudou ali de um quê? De um silt arenoso para uma areia fina, medianamente compacta. E aí ele vai definindo ali, até a hora que ele fala, olha, furo paralisado conforme item tal da norma 6484 de sondagem, impenetrável ao amostrador. Observação importante, ó, TC até o 1º metro, trado concha, certíssimo. Até 3 metros, que é onde ele encontrou o nível d'água, tá aqui o nível d'água, trado helicoidal. A partir daí, lembre-se, começa a circulação de água. Então a escavação é feita por circulação de água. E aí essa identificação das camadas de solo que vão surgindo é feita pela análise do operador ou do técnico ali, né? Especialista nesse assunto. Aqui são alguns exemplos dos boletins de sondagem. Cada empresa tem mais ou menos um desenho de perfil, umas esclarecem mais informações, outras menos. Isso aqui é bastante comum, ó. Tem o NSPT inicial e o NSPT final. A gente estuda, o que importa pra gente é o final, que é os 30 centímetros finais. Mas, às vezes eles trazem também, ó, o inicial, que é dos 30 centímetros iniciais, e aqui os 30 centímetros finais. O que nós estudamos é isso. Tá ok? Espero que tenham entendido. Sala legal. Gostei de dar esse assunto, assim, dar aula desse assunto. Vamos, então, resolver exercícios agora, né? Ver se de fato o que a gente viu aqui serve para você na hora da prova, na hora de resolver questões de gabaritar.